vídeo de hoje a gente vai dar início ao capítulo 3 de Marcos, tá bom? A gente vai ler do 1 até o versículo 12, tá bom? Se você não viu os vídeos anteriores, vai no canal e assiste para poder ter uma melhor compreensão desse vídeo aqui. Deixa o dedo no like, compartilha esse vídeo para mais pessoas poderem ver e também deixa algum comentário se tiver alguma dúvida ou se tem algo a agregar nesse vídeo também, tá bom? Vamos à leitura. Marcos 3:1. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que ali havia um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejava acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: "Venha, fique diante de todos." Em seguida voltou-se para os críticos e perguntou: "O que a lei permite fazer no sábado? Bem ou mal? Salvar uma vida ou destruí-la?" Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse o homem: "Estenda a mão." O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar de modo a matá-lo. Jesus saiu para o mar com seus discípulos, e uma grande multidão o seguia. Vinha de todas as partes da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do leste do Rio Jordão e até de lugares distantes ao norte, como Tiro e Sidom. A notícia dos milagres havia se espalhado para longe, e um grande número de pessoas vinha vê-lo. Jesus instruiu seus discípulos a prepararem um barco para evitar que a multidão esmagasse. Havia curado muitos naquele dia, e os enfermos se empurravam para chegar até ele e tocá-lo. E sempre que o ouviam, os espíritos imundos se atiravam no chão na frente dele e gritavam: "Você é o Filho de Deus?" Jesus, porém, lhe dava ordens severas para que eles não revelassem quem ele era, tá bom? Então aqui a gente vê que Jesus voltou à sinagoga de Cafarnaum, tá bom? Onde da primeira vez que ele veio, ele expulsou um demônio. E aí esses fariseus já sabiam quem era Jesus, né? Que ele era eles achavam que era um profeta, mas eles não queriam reconhecer Jesus como Salvador, como Messias, como aquele homem que eles já tinham lido nas Escrituras, né? Já estava escrito na Torá, eles não conseguiam reconhecer isso. Então Jesus volta e ele observa um homem doente. E aí, provavelmente naquele momento, Jesus se perguntou: hoje é sábado e tem um homem doente, eu vou curar, porque esse é meu propósito. Só que esses homens não vão conseguir perceber isso. Não vão conseguir perceber que o sábado foi feito para cura. Porque no capítulo anterior a gente já viu que eles não percebiam isso. Eles achavam que o sábado foi feito para só descansar, só para ter um momento com Deus. E não era isso. O sábado também foi feito para fazer o bem. Também foi feito para trazer auxílio ao nosso irmão. Como a gente viu no capítulo anterior, né? Se eu tiver com fome, eu tenho que ir trabalhar para ganhar um dinheiro para poder comer no sábado e não ficar morrendo de fome, porque existe uma lei que fala que eu não posso trabalhar, tá bom? Então, o sábado foi instituído para o descanso do homem, mas o homem é sobre o sábado, tá bom? Então, Jesus já sabia disso. E aí os inimigos dele, né, os fariseus, já observavam também, imaginando que ele poderia curar aquele homem no sábado, porque eles já conheciam Jesus, né? Então aqui demonstra o quê? O propósito de Jesus. Um dos propósitos deles era trazer cura para a nação. E até hoje ele faz isso, ele traz cura. Se você está doente, está enfermo e precisa de um auxílio, Jesus é a cura. Tá bom? É só ir até ele, procurá-lo, que ele vai te curar. Assim como eu também, se eu estiver doente, eu posso pedir cura para ele e ele cura. Só precisamos ter fé, tá bom? Então os inimigos, eles observavam ali se ele iria curar a mão para poder acusá-lo, né, e matar ele. E Jesus disse ao homem com a mão deformada: "Venha e fique diante de todos." O que Jesus fez? Ele demonstrou que não tinha nada de errado naquele momento em curar. Independente se era sábado, domingo. Uma das leis, né, ame o próximo como a ti mesmo. Então, isso era amor ao próximo. Eu estou vendo um homem que precisa de ajuda, está doente, e eu posso ajudar e eu não vou ajudar? Isso era quebrar também uma regra, uma lei. Tá bom? E demonstrava também que os fariseus, eles quebraram os princípios de Deus. Que o princípio de Deus é: ame Deus sobre todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio. E eles não compreendiam isso. Tá bom? Os fariseus não entendiam, eles deturparam a lei de Deus. Tá bom? Então Jesus chama aquele homem no meio de todos, demonstrando isso, que o homem estava sobre o sábado, e cura, demonstrando também o propósito que ele veio. O primeiro é o propósito de cura. Então Jesus veio para curar o homem, e ele é a cura do homem,
tá bom? Segundo coisa, ele veio para libertar. Então ali os fariseus colocavam muito jugo no povo, colocavam lei sobre lei que nem eles mesmos conseguiam cumprir, nem os próprios fariseus. Então ele veio para trazer libertação da lei, porque aquelas leis ali eram impossíveis de cumprir. Por isso que hoje a gente vive sobre a graça. E o terceiro pronto, para trazer salvação. Então ele salvou aquele homem da doença que ele tinha. Então Jesus ele vem para curar, para libertar e para salvar a gente. Mas também para dar vida eterna, tá bom? Essa salvação é a vida eterna. Nesse caso aqui, o homem poderia ter uma vida melhor naquele momento. E é o que ele declara pra gente. Que se a gente aceitar ele como nosso salvador, a gente vai ter uma vida melhor depois da morte. No caso, a mão do homem estava morta e aí foi restaurada, ou seja, renasceu de novo. Após isso teve uma vida melhor, tá bom? Então ele traz esses 3 pontos, que é cura, libertação e salvação. E aí os discípulos vendo aquilo, né, já começa a tramar para matar Jesus. E Jesus, ele fica triste aqui, ó. Se a gente olhar, ó, Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo seu coração endurecido. Então o que ele nota? Ele ficou muito bravo, porque os homens que era para ensinar o povo, né, os fariseus, disturpavam a lei de Deus, então eles ensinavam de forma errada, fazendo com que outras pessoas também caminhassem de forma errada, ou seja, não se aproximassem de Deus. Pessoas doentes se afastavam, porque um exemplo, leproso não poderia entrar na sinagoga, então ele afastava os doentes, e não é isso que Jesus quer, não é isso que Deus quer. Deus quer que o doente venha buscá-lo para poder sim ser curado. O homem que está em pecado afaste do pecado, então ele tem que vir a Jesus para poder conseguir se afastar, porque a gente, o homem, não tem força suficiente para se afastar sozinho. A gente não consegue se salvar. Por isso Jesus vem para o mundo para nos salvar, tá bom? Então ele fica irado por isso, por os fariseus, que era a pessoa que deveria ensinar o povo, ensinava de forma errada, não ensinava os princípios bíblicos, e muito triste por esse mesmo motivo, porque além deles estarem se condenando, os fariseus, ele condenava o povo que não ensinava corretamente, tá bom? Então Jesus ele fica muito bravo e ao mesmo tempo muito triste. E os fariseus demonstram como eles estavam com o coração endurecido aqui, porque Jesus vem, ensina e cura um homem e eles não conseguem notar que é o Messias. Eles estudavam toda a Torá, mas nesse momento ele não conseguiu notar que aquele ali era o Messias. Em outros momentos também. Então eles estavam com o coração tão endurecido, tão focados neles mesmos, no que eles eram, no que eles poderiam ser, que eles acabaram negando qual era o propósito deles, que era ensinar a palavra e esperar pelo Messias. Eles estavam totalmente afastados da lei de Deus. E a segundo ponto, os 2 princípios bíblicos mais importantes é ame Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. O primeiro, ele não amava Deus sobre todas as coisas, porque Jesus estava na frente deles e eles não conseguiam amar Jesus, mesmo Jesus já demonstrando quem ele era. E o segundo ponto é ame o próximo como a ti mesmo. Então eles não amou aquele irmão que estava com a mão deformada e foi curado. Em nenhum momento ele se preocupou em falar, nossa, ó, nosso irmão está aqui, está doente, tem uma mão deformada. Jesus, a gente sabe que o Senhor pode curar, você pode curar ele? Jesus já ia fazer. Mas aqueles fariseus que deveriam trazer também, ajudar aquele irmão. E não era isso que eles procuravam. Eles procuravam observar o que Jesus ia fazer para condená-lo. Então demonstrava que os princípios bíblicos, os fariseus estavam totalmente afastados. Tá bom? E por isso que eles tramam matar Jesus, porque eles queriam poder para eles. Sabiam que Jesus, se continuasse ali vivendo no mundo, poderia destronar eles, né? Tirar o poder deles. Porque o povo já seguia Jesus, o povo já acreditava em Jesus, porque viu os milagres, viu o que ele poderia fazer, e como a gente viu também, Jesus ensinava de uma forma diferente, ele ensinava com autoridade, coisas que os fariseus não tinham. Então ele tinha medo em quem Jesus poderia se tornar, não percebendo que Jesus era o homem que eles esperavam, porque eles também esperavam o Messias, mas eles não conseguiram reconhecer, porque o coração deles estava entristecido e estava focado neles mesmo. E é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, para a gente não ficar hipócrita, achar que a gente é superior quando a gente é religioso, cristão, né? Achar que a gente está salvo e nosso irmão está no pecado, está já condenado, para não julgar também o nosso irmão, que é o que eles fez com Jesus, eles julgaram o ato dele de curar alguém no sábado. Então a gente tem que ser humilde mesmo de coração para poder ser salvo.
tá bom? Para poder fazer parte da religião. E a gente tem que ajudar nosso irmão, coisa que era para eles ter feito, eles não fez. Jesus observou e curou, porque Jesus sim estava preocupado com o irmão. Jesus sim estava realmente preocupado com as leis de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, tá bom? E Jesus, em momento nenhum, você vê ele julgando as pessoas que vêm doentes. A gente viu lá da maca, né? Que chega um homem que estava em pecado e ele fala, os seus pecados estão curados. Então aquele homem estava na maca porque havia pecado naquele homem. Mas em momento nenhum ele falou, ó, você pecou, agora você tem que assumir o seu pecado. Ele falou, não, você está perdoado. Se você vir me procurar, você está perdoado. E é isso que Jesus demonstra. Se a gente procurar ele, ele pode nos curar. Ele pode perdoar nossos pecados. E ele vai fazer. Só que a gente tem que procurá-lo. A gente tem que ir até ele. Não adianta, quando a gente está em pecado, se afastar dele. Porque aquilo ali só vai piorar. Pelo contrário, quando a gente pecar, aí sim que a gente tem que buscar. Com mais força, com mais amor, com mais compaixão. E reconhecer aquele pecado e não voltar mais nele. Tá bom? Porque tem uma parte que também da Bíblia que fala que toda vez que Jesus perdoa, o demônio ele se afasta, mas ele fica girando ao seu redor. E se ele perceber que você deu brecha de novo, ele chama outros 7 pecados para entrar dentro de você, ou seja, outros 7 demônios. Tá bom? Por isso que a gente não pode voltar no pecado, porque aí tem mais 7 demônios para você se libertar, ou seja, fica ainda mais difícil de libertar do pecado. Tá bom? Mas Jesus, ele tem poder suficiente para libertar quantas vezes for necessário você. Tá bom? Então procure-o. Independente de como você tá, independente de qual é a sua doença, Jesus pode trazer cura. Jesus pode libertar. É isso o propósito dele, tá bom? Curar, libertar e te salvar. Te dar uma vida eterna. Te dar uma vida melhor do que a gente vive hoje. Tá bom? Então ele demonstra que isso. E o homem estendeu a mão e ele foi restaurado. Isso aqui demonstra o quê? Que a gente tem que também apresentar nosso problema a Jesus, tá bom? Então Jesus fala para ele estender a mão e o homem é curado. Então a gente deve apresentar nosso problema para Jesus, independente se é um pecado, se é uma doença, se é uma enfermidade, o que seja. A gente deve falar para Jesus, ó Jesus, a gente tá com esse problema, a gente tem vontade de resolver, só que a gente não sabe como, eu não sei como. Me ajude. E ele vai te dar um discernimento, ele vai te dar a cura. Tá bom? Mas a gente tem que buscar de verdade ele e ter fé que ele pode curar, porque ele pode, tá bom? E aqui ainda era pior do que é hoje, porque aqui ele estava em presença, ou seja, o corpo físico dele onde ele estava, que ele poderia curar só lá. Hoje ele está em espírito dentro de nós, Deus. Então onde você estiver, você pode buscar Deus e ele vai te ouvir, porque existe um Espírito Santo que está dentro de todos nós. Independente de onde você esteja, Deus pode te curar. Você está na sua casa, se você está na igreja, se você está na rua, se você está no trânsito. Não sei onde você está nesse momento, mas aí onde você estiver, Deus pode te curar, porque existe o Espírito Santo dentro de você. E ele ouve tudo e ele fala com Deus. Ele é a nossa conexão com Deus, tá bom? E Jesus foi quem criou essa conexão, por isso devemos sempre buscar ele, falar com ele. Ele é o caminho para o Pai, tá bom? Então aqui vem demonstrando isso. E aí depois Jesus saiu, né, daquele ambiente ali, porque os fariseus queriam condená-lo, Jesus percebeu e saiu de perto dos fariseus. E essa saída, ele demonstra o quê? O quão triste ele ficou com aqueles fariseus que não entendiam que ele era o Messias. E tem uma passagem até em João que fala que ele veio para os seus e os seus não reconheceram. Então, os judeus, né, os fariseus principalmente, era o povo que mais lia a Torá e era aquele povo que deveria reconhecer Jesus. Mas não reconheceram, porque o seu coração estava endurecido. O poder subiu a cabeça, né? Eles estavam mais preocupados com o poder que eles tinham do que realmente o que estava escrito na Bíblia, do que realmente eles deveriam fazer, tá bom? Então Jesus ele se retira dali, né? E vem uma grande multidão perto dele. Demonstra que a fama de Jesus. Então, da forma que ele ensinava e curava, atraía uma grande multidão. Então aqui vinha gente de todas as partes, não era pouca gente não, tá? Tava vindo gente de toda a Judéia, todo Jerusalém, para estar com ele. Todos os judeus ali naquele momento, né, e outros ali, estavam vindo até Jesus. Então tinha uma grande multidão, onde ele não conseguia mais ensinar. Então o que ele faz? E todos apertavam. E aqui demonstra uma coisa importante, que o pessoal não estava mais nem pedindo mais para Jesus. Já tinham entendido que era só tocar nele, só tocar num corpo santo que era curado. Olha a fé daqueles homens, né? Olha o entendimento daqueles homens. Então eles sabiam que era só tocar num corpo santo, ou seja, o corpo de Jesus, que eles poderiam ser curados. A gente hoje tem o Espírito Santo dentro de nós.
Então ele sabe o que a gente precisa. É só pedir para ele, tá bom? Que a gente pode ser curado. E aí Jesus se afasta por quê? Porque ele não veio só para curar, ele veio também para dar entendimento. E aí ele pede para os discípulos dele pegar um barquinho para ele poder ensinar aquele povo. Porque palavras de vida são importantes também. Ser curado de uma doença, de uma enfermidade é importante? Mas não adianta nada eu ser curado e não entender o que Deus quer de mim. Não adianta nada Deus expulsar um demônio de mim e eu continuar vivendo da forma que eu via, porque aquilo ali vai voltar. Então ele traz a cura para trazer uma nova direção. Da mesma forma, nossos irmãos. A gente deve acolher todos na igreja, na nossa casa, falar de Deus para eles, para poder trazer cura para eles, mas uma nova direção na vida deles. Né? Para eles se converterem de verdade, não continuar no mesmo caminho. A gente não pode julgar nosso irmão, mas a gente deve ensinar o novo caminho, a nova vida para eles, a nova direção, a forma certa de viver, tá bom? Mas primeiramente a gente deve apresentar a cura, apresentar a salvação, quem é Jesus, tá bom? Para depois apresentar o que Jesus espera da gente, o que Jesus quer da gente, tá bom? Que é amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Tá bom? Então Jesus ele sai ali para dar as boas novas para aquela multidão. E tinha muita gente reunida, era muita gente, né? Então até uma parte que fala que tinha 5.000 homens. Aqui deveria ter muita gente. Então Jesus ele vai fazer as boas-vindas, as boas novas, desculpa, que é o propósito dele, dar as boas novas para aquele povo. Então aqui nessa passagem a gente vê o propósito de Jesus, que era trazer cura para o povo que estava muito doente. E não era só cura de doença, tá? Era cura espiritual. Então, trazer o verdadeiro ensinamento, trazer uma cura que eles não sabiam que poderia ter. Trazer liberdade, ou seja, eles estavam debaixo da lei, Jesus seria a graça, ou seja, a gente não está mais debaixo da lei. Pela morte de Jesus a gente já foi salvo, a gente já foi justificado dos nossos pecados. Então eu não estou debaixo de uma lei, de uma regra que o homem fez. Eu estou debaixo dos princípios bíblicos de Deus. Então qual é os princípios? Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo, tá bom? E me amar também, porque amar o próximo como a mim mesmo, isso quer dizer que eu já me amo, tá bom? Então eu devo me amar e amar o próximo como eu me amo, tá bom? Então essas 3 regrinhas aí, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, amar a Deus mais do que eu mesmo e do que mais que meu próximo, e depois amar a mim e depois o meu próximo como eu me amo. É algo bem difícil, né? Então, perdoar como eu me perdoaria, julgar o próximo como eu me julgaria, que aí o julgamento é bem menor, né? Então, assim, essas coisas que Jesus vem apresentar aqui nesse capítulo. E também demonstrar como o povo, às vezes de Deus, está afastado do que realmente ele quer, do que realmente ele necessita, do que realmente ele trouxe para a nossa vida. Porque eles estão debaixo de muitas leis, muitas regras. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. E esquece de demonstrar qual é o princípio bíblico, que é o humano viver em liberdade. E liberdade mesmo. Tem uma parte que Jesus fala que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Tá bom? Então esse é o propósito de Jesus. Trazer vida boa, vida de qualidade. E falar da salvação para as pessoas. E muitas vezes a gente como cristão esquece de falar disso. Que é o melhor que tem. É a nova fase de vida que a gente vai ter. A gente vai morrer para ver uma fase muito melhor. Se a gente aceitar Jesus e os termos dele, né? Os princípios que ele quis apresentar para a gente. Amém? Vamos orar. Jesus, que essas palavras fixem na nossa cabeça, que a gente se lembre todos os dias, que a gente ande conforme o seu caminho, que tudo seja feito na nossa vida conforme a nossa vontade, Senhor. Que eu não seja hipócrita como os fariseus eram, e que eu ande conforme a sua vontade, e conforme o Senhor ensinou. Que eu consiga declarar aos nossos irmãos, Senhor, uma boa nova, e que o espírito deles acordem, assim como o meu deve ser acordado, Senhor.